Estratégia do cérebro por inteiro, número 2. Nomear para disciplinar, contando histórias para acalmar grandes emoções. Uma criança pequena cai e arranha o cotovelo. Um aluno da pré-escola perde um animal de estimação adorado. Um garoto de 10 anos enfrenta um valentão na escola. Quando uma criança vivencia momentos dolorosos, decepcionantes ou assustadores, isso pode ser avassalador, com intensas emoções e sensações corporais inundando o cérebro direito. Quando isso acontece, nós, como pais, podemos trazer o hemisfério esquerdo para o momento presente, de modo que a criança comece a compreender o que está acontecendo. Uma das melhores maneiras de promover esse tipo de integração é ajudar a recontar experiências assustadoras ou dolorosas. Bela, por exemplo, tinha 9 anos de idade quando o vaso sanitário transbordou ao dar a descarga. A experiência de ver a água subir e derramar no chão a deixou relutante e praticamente incapaz de puxar a descarga depois disso. Quando o pai de Bela, Doug, ficou sabendo da técnica nomear para disciplinar, ele se sentou com a filha e recontou a história da vez em que a privada transbordou. Ele a deixou contar o máximo de histórias que conseguisse e ajudou-a com detalhes, incluindo o medo persistente que ela sentira de dar descarga desde essa experiência. Depois de contar a história várias vezes, os medos de Bela diminuíram e acabaram desaparecendo. Por que recontar a história foi tão eficaz? Basicamente, o que Doug fez foi ajudar a filha a reunir o cérebro esquerdo com o direito para compreender o que havia ocorrido. Quando ela falou sobre o momento em que a água começou a verter no chão e como se sentiu preocupada e com medo, seus dois hemisférios trabalharam juntos de forma integrada. Ela envolveu o cérebro esquerdo, ordenando os detalhes e traduzindo a experiência em palavras, tendo então usado o cérebro direito ao revisitar as emoções que sentiu. Assim, Doug ajudou a filha a nomear seus medos e emoções para domá-los. Pode haver ocasiões em que nossos filhos não desejarão contar a história quando lhes pedirmos que o façam. Precisamos respeitar seus desejos sobre como e quando falar, especialmente porque pressioná-los apenas surtirá o efeito contrário. Pense nas vezes em que você preferiu ficar só e não teve vontade de conversar. Alguém que o tenha estimulado a conversar o fez falar e dividir o que estava sentindo? Em vez disso, podemos encorajá-los com tranquilidade, começando a contar a história e pedindo que eles deem detalhes, e se não estiverem interessados, podemos lhe dar uma folga e esperar que falem mais tarde. Seus filhos terão mais chances de responder se você usar tal estratégia ao iniciar esse tipo de conversa. Certifique-se de que o estado de espírito de vocês esteja bom. Pais experientes e terapeutas infantis também lhes dirão que alguma das melhores conversas que tiveram com crianças ocorreram com outro fato acontecendo ao mesmo tempo. Crianças falam e compartilham mais quando estão construindo alguma coisa, jogando cartas ou andando de carro, do que quando nos sentamos, olhamos diretamente para elas e pedimos-lhes que se abram. Outra abordagem que você pode usar se seus filhos não quiserem falar é pedir que façam um desenho do acontecimento, ou, se tiverem idade suficiente, escrevam sobre ele. Se perceber que relutam em conversar com você, estimule-os a falar com outra pessoa, um amigo, outro adulto, ou mesmo um irmão que seja um bom ouvinte. Pais sabem o quanto contar histórias pode ser importante quando se trata de distrair ou acalmar os filhos, mas a maioria das pessoas não se dá conta dessa força poderosa. O lado direito do cérebro processa as emoções e as memórias autobiográficas, mas é o lado esquerdo que dá sentido a essas sensações e recordações. A cura de uma experiência difícil ocorre quando o lado esquerdo trabalha com o direito para contar nossas histórias de vida. Quando aprendem a prestar atenção e a contar as próprias histórias, as crianças conseguem reagir de maneira saudável a tudo, de um cotovelo arranhado a uma perda ou trauma importante. Frequentemente, quando vivenciam emoções fortes, as crianças precisam ter alguém que as ajude a usar o cérebro esquerdo para dar sentido ao que está acontecendo, colocar as coisas em ordem e nomear esses grandes e assustadores sentimentos do cérebro direito
para lidar efetivamente com eles. É isto que contar histórias faz. Permite que compreendamos nós mesmos e nosso mundo, usando os hemisférios esquerdo e direito juntos. Para contar uma história que faça sentido, o cérebro esquerdo deve pôr as coisas em ordem, usando palavras e lógica. O cérebro direito contribui com as sensações corporais, as emoções puras e as lembranças pessoais, para que possamos ver o todo e comunicar nossa experiência. Essa é a explicação científica que informa por que escrever diários e falar sobre um acontecimento difícil pode ser tão poderoso no caminho da cura. De fato, uma pesquisa demonstrou que dar um nome ou rotular o que sentimos literalmente acalma a atividade dos circuitos emocionais no hemisfério direito. Pelo mesmo motivo, é importante que crianças de todas as idades contem suas histórias, uma vez que isso as ajuda a tentar compreender suas emoções e os eventos que acontecem em suas vidas. Às vezes, pais evitam falar sobre experiências perturbadoras, achando que ao fazerem isso, reforçarão o sofrimento dos filhos ou piorarão a situação. Na verdade, contar a história é frequentemente o que as crianças precisam fazer, tanto para encontrar o sentido do evento, quanto para prosseguir para um lugar onde consigam se sentir melhores a respeito do que lhes aconteceu. Lembra-se do filho de Mariana? Marco, da história da Uó, no capítulo 1? A motivação para compreendermos por que as coisas acontecem conosco é tão forte que o cérebro continuará tentando encontrar o sentido de qualquer experiência até conseguir. Como pais, podemos ajudar nesse processo contando histórias. Foi o que Thomas fez com Kate, a aluna da pré-escola que ficava gritando que ia morrer quando o pai a deixasse na escola. Embora se sentisse frustrado com a situação, ele resistiu ao impulso de desprezar e negar as experiências de Kate. Com o que havia aprendido, ele reconheceu que o cérebro da filha estava reunindo vários eventos: ser deixada na escola, ficar doente, o pai ir embora e sentir medo. Como resultado disso, quando chegava a hora de arrumar as coisas e ir para a escola, o cérebro e o corpo dela começavam a lhe dizer: má ideia, escola igual ficar doente, igual papai ir embora, igual medo. A partir dessa perspectiva, fazia sentido que ela não quisesse ir para a escola. Ao se dar conta disso, Thomas usou seu conhecimento sobre os dois hemisférios do cérebro. Ele sabia que crianças pequenas como Kate são tipicamente dominadas pelo hemisfério direito e ainda não desenvolveram a capacidade de usar a lógica e palavras para expressar sentimentos. Kate sentia as emoções intensas, mas não conseguia compreendê-las nem as comunicar claramente. Como resultado disso, oprimiu-na. Ele também sabia que lembranças autobiográficas ficam armazenadas no lado direito do cérebro e compreendia que os detalhes de ela ter ficado doente haviam ficado ligados em sua memória e fizeram o hemisfério direito entrar em marcha acelerada. Depois que Thomas compreendeu tudo isso, soube que precisava ajudar Kate a encontrar sentido naquelas emoções usando o hemisfério esquerdo, utilizando lógica, colocando os eventos em ordem e designando palavras a seus sentimentos. A forma como fez isso ajudou a contar uma história sobre o que havia acontecido naquele dia, para que ela pudesse usar os dois lados do cérebro juntos. Ele lhe disse: sei que está tendo dificuldade em ir à escola desde que ficou doente. Vamos tentar nos lembrar do dia em que você passou mal na escola? Primeiro, nós nos arrumamos para ir para a escola, não foi? Lembra que você quis vestir sua calça vermelha? Nós comemos waffles com mirtilos e depois você escovou os dentes? Nós chegamos à escola, demos um abraço e nos despedimos. Você começou a desenhar na mesa de atividades e eu acenei para você. Então, o que aconteceu depois de eu ir embora? Kate respondeu que se sentiu mal. Thomas continuou: sim, sei que isso não foi legal, né? Mas daí a professora cuidou muito bem de você e soube que você precisava do papai. Então, ela me ligou e eu fui para lá imediatamente. Não foi muita sorte ter uma professora que cuidou de você até o papai chegar? Daí, o que aconteceu? Eu cuidei de você e você se sentiu melhor. Thomas, então, enfatizou que foi para a escola imediatamente. Tudo ficou bem e garantiu a Kate que sempre estaria lá quando ela precisasse. Ao colocar esses detalhes narrativos em ordem dessa maneira,
Thomas permitiu que a filha começasse a entender o que estava sentindo em relação às suas emoções e seu corpo. Ele conseguiu ajudá-la a criar algumas novas associações de que a escola é segura e divertida, fazendo-a se lembrar de várias coisas que adorava na escola. Juntos, escreveram e ilustraram um livro que contava essa história, mostrando aí seus lugares preferidos na sala de aula. Como as crianças costumavam fazer, Kate quis ler o livro feito em casa sem parar. Não demorou muito para ela recuperar o amor que sentia pela escola, e essa experiência não exerceu mais um grande impacto nela. Na verdade, aprendeu que poderia superar o medo com o apoio das pessoas que a amam. Enquanto Kate estiver crescendo, seu pai continuará ajudando a encontrar sentido em suas experiências. Esse processo de contar histórias será uma forma natural dela lidar com situações difíceis, fornecendo-lhe uma ferramenta poderosa para enfrentar as adversidades até a fase adulta e durante toda a vida. Até mesmo crianças mais novas do que Kate, com 10 a 12 meses de idade, reagem bem ao ouvirem o relato do que se passou com elas. Imagine, por exemplo, uma criança pequena que tenha levado um tombo e arranhado o joelho. O cérebro direito, que está completamente no momento presente e conectado com o corpo e o medo dela, sente dor. Em algum nível, ela se preocupa com o fato de a dor nunca ir embora. Quando a mãe conta a história da queda, designando palavras e ordenando a experiência, ajuda a filha a envolver e desenvolver o cérebro esquerdo, explicando o que aconteceu. Ela simplesmente caiu para que ela possa compreender por que está sentindo dor. Não subestime o poder de uma história para atrair a atenção de uma criança. Experimente agir assim se tiver um filho pequeno. Você ficará impressionado com o quanto isso pode ser útil e o quanto ele ficará ávido por ajudar a contar histórias futuras quando se machucar ou sentir medo. O método nomear para disciplinar é igualmente poderoso com crianças mais velhas. Uma mãe que conhecemos, Laura, usou essa técnica com o filho Jack, que sofreu um pequeno, mas ainda assim assustador, acidente de bicicleta quando tinha 10 anos e ficava nervoso toda vez que pensava em pedalar. Eis como ela o ajudou a contar a história para ele compreender o que ocorria dentro de si. Laura, você se lembra do que aconteceu quando caiu? Jack, estava olhando para você ao atravessarmos a rua. Não vi a grade do esgoto. E o que aconteceu depois? Minha roda ficou presa na grade e a bicicleta caiu em cima de mim. Isso foi horripilante, não foi? Foi. Não sabia o que fazer. Só segui pela rua, sem conseguir ver o que estava acontecendo. Deve ter sido assustador algo assim acontecer do nada. Você lembra o que houve depois? Laura continuou ajudando Jack a contar toda a experiência. Juntos, ambos conversaram sobre como, no fim, tudo se resolveu depois de algumas lágrimas, carinho, curativos e o conserto da bicicleta. Então, falaram sobre tomar cuidado com grades de esgoto e prestar atenção no trânsito, que ajudou Jack a se libertar da sensação de impotência. Os detalhes de uma conversa dessas obviamente mudarão de acordo com a situação. Mas note como Laura obteve o relato do filho, deixando-o assumir um papel ativo no processo de contá-lo. Basicamente, ela agiu como facilitadora, estabelecendo os fatos do acontecimento. É assim que histórias nos capacitam a seguir em frente e a administrar os momentos em que nos sentimos fora de controle. Quando conseguimos atribuir palavras a nossas experiências assustadoras e dolorosas, quando fazemos as pazes com elas, frequentemente se tornam muito menos assustadoras e dolorosas. Quando ajudamos nossos filhos a nomearem suas dores e seus medos, nós os ajudamos a discipliná-los. Crianças com cérebro por inteiro. Ensine a seus filhos os dois lados do cérebro. Neste capítulo, demos a você vários exemplos de como ajudar seus filhos a integrarem o cérebro esquerdo com o cérebro direito. Também poderá ser útil conversar com eles e explicar alguns princípios básicos sobre as informações de que acabamos de tratar. Para ajudar você, veja algo que poderá ler com eles. Escrevemos o texto pensando em crianças com idades entre 5 e 9 anos, mas você deve se apropriar dele e adaptá-lo para a idade e o estágio de desenvolvimento de seus filhos. Integrando a nós mesmos, conectando nossos cérebros esquerdo e direito. Agora que sabe mais sobre os lados esquerdo e direito do cérebro, pense na sua própria integração. Quando se trata de criar filhos, você tem o cérebro direito dominante? Costuma sucumbir a avalanches emocionais
deixando seus filhos submersos no próprio caos e medo? Ou talvez sua tendência seja viver um deserto emocional de cérebro esquerdo, sendo rígido em suas reações e tendo dificuldade de ler e reagir às emoções e necessidades deles. Aqui seguem as palavras de uma mãe que se deu conta de que interagia principalmente com o filho pequeno, usando apenas um lado do cérebro. Fui criada em uma família militar. É desnecessário dizer que não sou meiga. Sou veterinária e fui treinada para resolver problemas, o que não me tornou uma pessoa muito empática. Quando meu filho chorava ou ficava chateado, tentava fazê-lo se acalmar para ajudá-lo a resolver o problema. Isso não auxiliava e às vezes aumentava o choro. Então, afastava-me e esperava até ele se acalmar. Recentemente, aprendi a tentar primeiro me conectar emocionalmente, cérebro direito com cérebro direito, algo totalmente estranho para mim. Agora, abraço meu filho, escuto e até tento ajudá-lo a contar sua história, usando tanto o cérebro esquerdo quanto o direito juntos. Então, conversamos sobre o comportamento ou resolvemos o problema. Tento me lembrar de me conectar primeiro e depois resolver a situação. Precisei de um pouco de prática, mas ao me relacionar emocionalmente com meu filho antes, usando o cérebro direito com o esquerdo, em vez de utilizar apenas o esquerdo, todo o restante ocorria mais tranquilamente e nosso relacionamento também melhorou. Essa mãe se deu conta de que, ao ignorar partes do próprio cérebro direito, estava perdendo oportunidades importantes de se conectar com o filho e aprimorar o desenvolvimento do cérebro direito dele. Uma das melhores maneiras de promover integração em nossos filhos é nós mesmos nos tornarmos mais bem integrados. Discutiremos melhor esse assunto no capítulo 6, quando tratarmos dos neurônios espelho. Quando os cérebros direito e esquerdo estão integrados, podemos analisar a criação de filhos, tanto de um lugar pé no chão do cérebro esquerdo, que nos permite tomar decisões importantes, resolver problemas e impor limites, quanto de um lugar do cérebro direito, emocionalmente conectado, onde temos consciência dos sentimentos e sensações de nosso corpo e nossas emoções para atender de maneira amorosa às necessidades de nossos filhos. Assim, estaremos criando filhos com nossos cérebros por inteiro. Para novos capítulos, inscreva-se no canal, curta e compartilhe essa leitura.